eu sou Natália Pacheco Pinto, ginecologista e obstetra, e hoje eu vim aqui para gravar o primeiro episódio do Treta das Tetas. E por que esse podcast surgiu? Porque diariamente no consultório a gente vê as mães iniciando aí essa jornada na amamentação com muitos desafios, com muitas questões, com uma gama assim, né, de desafios mesmo para a gente atravessar. E mais do que isso, não só elas, a minha história de amamentação também foi uma grande treta e foi muito importante porque abriu muito os olhos da ginecologista, da obstetra, que achou que ia super arrasar lá na amamentação e mesmo com todo o conhecimento teórico precisou de muita ajuda e por isso hoje no primeiro episódio não podia faltar a minha grande amiga e consultora de amamentação, Camila Zibetti. Uma honra para mim te ter aqui hoje para falar da minha história e para contar para as pessoas o porquê que eu escolhi você e o porquê você faz parte desde lá até hoje, tanto da minha vida quanto da vida do consultório e das minhas pacientes. Então, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Nath, o convite, a honra é minha, né, de estar na tua vida, primeiramente, ter sido escolhida como tua consultora naquela época, né, e depois disso tu ter, assim, acolhido a causa da amamentação no teu coração, porque não era uma obrigação, né, tu fazer isso, embora o cuidado, o olhar para a amamentação, ele seja parte do pré-natal, né, mas o que tu faz é muito além, né, e tu proporcionar isso para tuas pacientes é, assim, eu sempre falo que é um presente divino, que elas vão levar para o resto da vida, né, esse apoio, não se sentir sozinha, então só te agradecer. Que ótimo. E realmente, assim, foi lá no início da amamentação com a Elis, né? Para quem não sabe, a Elis, minha filha, tá com 7 anos agora. Então, eu tive uma gestação muito tranquila, sem nenhum problema, nenhuma questão, não tive nenhuma comorbidade, que a gente chama, então não tive diabetes, não tive hipotireoidismo, foi uma gestação muito tranquila mesmo. Trabalhei até o último dia, né? Mas, porém, a Elis nasceu de uma cesariana, né? O que hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu acredito que eu teria feito uma escolha diferente, mas enfim, foi uma cesariana agendada, né? Com 39 semanas e 4 dias, e isso a gente sabe o quanto também impacta aí na amamentação, né? Então, começou por aí, eu acho, a questão, e também teve, né, a surpresinha do terceiro dia de vida da Elis, que foi diagnosticada com catarata congênita bilateral, e isso fez um boom de emoções lá comigo, com meu esposo, e tudo isso foi ajudando a que a amamentação da Elis tivesse sido, assim, bem desafiadora, né? Então, a Elis fez ali a amamentação já na sala de recuperação, porém ela nasceu, ficou um pouquinho comigo e aí foi levada para o berçário, foi dado banho, colocada a roupinha para depois vir de novo comigo. Então ali já atrasou um pouquinho aquilo que a gente sabe, né? Não foi aquela primeira hora de vida, não ficou comigo o tempo inteiro. Então acho que isso teve uma interferência, mas mamou na sala de recuperação, fomos para casa no outro dia, a gente conseguia colocar ela no peito, mas como a gente sabe hoje, né, com pouca efetividade ali da mamada, chegou a fazer uma hiperbilirrubinemia, mas não precisou internar para fazer fototerapia, porque a gente, né, insistia muito na amamentação, era a vizinha, a mãe, a minha mãe que estava aqui, a minha comadre, a Kellen, que estava comigo, todo mundo segurava a Elis de cavalinho, porque era o único jeito que ela mamava direito, então ela ficava sentadinha com as perninhas abertas, bem de frente para o peito, aqui era ela segurando, eu com a mama desse jeito, toda torta. Tem depois fotos aí para a gente mostrar o quanto foi, assim, super desafiador e era muito doído, né, gente? Então, quando vocês vêm com essa queixa pra gente, ninguém tá acostumada, né, com alguém com a boca quentinha e molhada 24 horas por dia ali naquele peito, uma sensibilidade mamilar importante e com todos esses desajustes aí, né, na pega, na forma como ela tava mamando. Eu lembro de bater o pé, de gritar, assim, enquanto eles seguravam ela ali até, então vai criando aquilo que a Camila fala também, às vezes, né, de já, nossa, perto do horário de mamar, a gente já se sente angustiada
angustiada que vai vir a próxima para mamar, então, mas conseguimos ser resistentes e persistentes ali. E aí, mesmo tendo um acompanhamento aqui na cidade, eu conhecia a Camila de outros carnavais por outros motivos pessoais, e aí soube do trabalho dela, enfim, e quando a Camila veio foi mudança, assim, o meu marido fala, meu Deus, Natália, foram o quê? 2 horas que a Camila ficou aqui, quando ela saiu daqui tu já estava deitada, podendo amamentar eles deitada, modificou, assim, muito com alguns ajustes, e foi incrível, assim, a mudança dali pra frente da amamentação, tanto que eu amamentei, né, a Elis por 3 anos e 3 meses. Então, Camila, conta como é que foi tua experiência aí junto com nós naquele momento e o que tu, né, percebeu da nossa história ali também para nos ajudar. O que me vem muito à cabeça é aquela imagem, né, de eu chegando lá na tua casa e era todas aquelas pessoas ao teu redor, né, para te dar suporte com a Elis, para ela ficar naquela posição, né, e tu com aquela tensão toda corporal, se contorcendo para dar mamar, e aquele era o único jeito que estava rolando, né. Então, a primeira coisa é pensar, meu Deus, o quanto eu preciso elogiar ela, por ela estar ainda persistindo, né, diante de tudo isso que tá, né, com esse diagnóstico que veio aí, né, assim, sem se esperar, né, e tu tava ali persistindo na amamentação porque sabia a importância. E aí eu acho que vem, né, Nath, junto com a tua história, aquela primeira coisa que a gente fala, que é as nossas bases do trabalho do pré-natal do mamá, né, que a amamentação, ela precisa ser algo prazeroso e confortável para ambos, né, é um jogo de dupla, não pode ser só bom pro bebê, o bebê tá ganhando peso, tá tudo bem, e a mãe tá passando por uma experiência extremamente aí, né, não satisfatória, né. E a gente começa a quebrar alguns paradigmas, alguns mitos, que é esse mito de que amamentar dói, que eu tenho que aguentar, né, que tem que calejar a mama, né, que isso não existe. Né? Desde a primeira mamada, a dor, ela não é normal. E a gente vem aí normalizando essa dor há muito tempo e por essa razão a gente tem índices de desmame precoce como tudo tão nas grandes, mulheres, né? Aquilo que a gente fala, as mulheres, a gente pode sentir dor, é normal sentir dor, tá tudo certo ter cólica, doer a mama, não. Então, começa tudo por aí, né? Nesse contexto que foi criando na nossa cabeça essa forma de pensar de que a gente tem que aguentar as coisas e que a gente não pode resolvê-las, né? E aí a gente começa a perceber por que a gente tá há quase 5 anos trabalhando junto nesse projeto, né? Porque esse mesmo olhar que tu tem para ginecologia, para obstetrícia, é o olhar que a gente tem para amamentação, né? Que não pode ser algo que esteja levando aí a tua saúde mental, virando um sofrimento, né? Que isso não faz parte. E aí, naquele contexto, né, era primeiro reforçar o quanto tu estava sendo maravilhosa no que tu estava fazendo, mas que a gente podia tentar encontrar maneiras de tornar aquilo também efetivo e confortável para ti. Isso não tem uma receita de bolo, né? O que funciona para a Maria vai prejudicar a Luciana e a Natália. Então, a gente precisa ter uma avaliação primeiro, né? Juntar, como eu digo, a amamentação é um quebra-cabeças de 1 milhão de peças. Tem muita coisa que impacta na amamentação e para ela fluir do jeito que a gente quer e as mulheres e os bebês merecem, né? Então, a gente tem que avaliar todas essas peças, fazer a avaliação física também das partes, né? Do bebê isoladamente, da mulher isoladamente, e do funcionamento dos dois na mamada. A partir disso, o olhar técnico ele vem para dizer assim, ó, olha, eu percebi isso, que são coisas que a gente não espera para amamentação, que a gente chama de fisiológica, né? O que é fisiológica? É a amamentação que está fluindo, né? Que é da natureza, que está fluindo adequadamente, né? E aí a gente valida, que é o que eu falo com as pacientes, falei com a Nath. Eu tô vendo uma mamada aqui. Tá sendo todas as mamadas desse jeito? Porque pode ser só a mamada que eu vi. E aí eu vou trazer um diagnóstico a partir de um recorte muito pequeno, né? E aí tu valida comigo. Sim, tá sendo assim mesmo. Faz sentido o que tu tá trazendo. Porque a mãe é a pessoa que mais sabe do seu bebê e da sua rotina e daquilo que tá acontecendo. Não é a consultora, né? Não é a Nath, não é, né? Naquele contexto era você, porque tu era a paciente, enfim. Mas tu trazer isso e mas validar. Imagina esse recorte, né?
É aquilo que tu falou, e é por isso que eu, como obstetra, digo e repito o quanto é importante ter essa equipe multidisciplinar, porque se tu que tá lá na minha casa, né, na casa da paciente, vendo essa mamada, né, vendo uma mamada inteira, conseguindo avaliar isso, já é um recorte pequeno, imagina o que o obstetra consegue ver na consulta. Sim. Lá na consulta que a pessoa foi, que enfeitou a criança, que levou lá no consultório, que sentou lá para eu ver uma mamada. Então, a gente não tem capacidade nem técnica, mesmo tempo, que a gente tivesse conhecimento técnico, que também não é real, porque a gente não passa um tempo real necessário para entender mais a fundo sobre isso, e o tempo de passar com todas as pacientes a um tempo maior de consulta, não tem como. E aí não tá nem eu errada como obstetra de não conseguir, e nem devo achar que a minha avaliação ela é única, entende? Então é por isso que eu gosto tanto de trazer essa questão multidisciplinar, porque cada um com o seu olhar melhor, com o seu estudo melhor, com o tempo que consegue fazer, consegue dar o melhor para aquela paciente, né? Então isso é muito real, e a gente precisa cada vez mais que os profissionais tenham pessoas junto, que caminhem juntos para que as mães sejam beneficiadas nisso. Perfeito, né? Exatamente. E aí o que aconteceu lá é que a gente achou um caminho, né, Nath? Que testamos e tu falou, aqui eu acho que dá pra gente seguir, né? E aí a gente seguiu, né? Tu tocando baile e eu lá de apoio, né? E a amamentação conseguiu aí fluir, né? Se tornando uma experiência satisfatória, gostosa, uma lembrança boa. E durou aí seus 3 anos. Exato, foi incrível, porque realmente, assim, mesmo na minha rotina, né? Que você sabe, muito atribulada, de muita coisa de plantão, de consultório, eu sempre achei maravilhoso amamentar, e a minha rede de apoio realmente sempre foi maravilhosa, então conseguia trazer, eu amamentava entre uma consulta e outra, ela ia para o hospital, amamentava lá no plantão. Então, para falar também que depois que as coisas realmente se encaixam e que a coisa anda, é prazeroso, sim. É possível que seja bom para ambos. A Elis tem uma saúde maravilhosa também, graças a isso. Ela, apesar, né, do diagnóstico ali, nossa, passou de forma muito tranquila pela questão da cirurgia, dos colírios, de tudo que foi, né? E isso com certeza tem um dedo aí bem grande da amamentação. E foi assim, a gente conseguiu manter por muito tempo, e o quanto foi importante também ter o apoio teu, né? Depois já trabalhando comigo e com as minhas pacientes lá no desmame, né? Porque é aquilo que a gente falou, o início é complexo e o final também porque... e eu gosto muito daquela frase que tu sempre diz, do quanto é importante que já que começou tão bem, que a gente foi tão cuidadoso no início para que as coisas realmente fluíssem, que o final também tem que ser assim, né? Tem que ser com respeito entre ambas as partes, tem que ser com carinho, com persistência, com limite seguro, mas sem aquela coisa de enfeitar, de botar ketchup na mama para dizer que sangrou, que a mamãe tá dodói, que não pode mais mamar, porque acaba que aí às vezes termina um ciclo de uma forma tão abrupta para a criança, tão traumática para ela, que não é justo, né? Numa amamentação que realmente fluiu. E o fim da minha amamentação foi muito nesse sentido, assim, de agora para mim já, né, não tá mais fazendo tanto sentido, tá incomodando, eu quero minhas tetas de volta um pouco para mim, sabe? Isso que a Elisa era, assim, muito tranquila no sentido de dormir à noite, de eu não ter que ficar amamentando de madrugada depois desse tempo, né, ali que ela já tava com 3 anos, não era uma criança que eu chegava e já vinha puxar minha roupa e tal, ela sabia os horáriozinhos de mamar. Mas foi essa questão, né? E aquilo que a Camila sempre diz, tem que funcionar para os dois, tem que estar bom para os dois, fazer sentido para os dois. E nesse momento foi também muito bem conduzido, não foi nada traumático, foi indo aos poucos, né? Tanto que ela tá amamentando as tuas netas, né? Isso, agora ela amamenta as netinhas. E ficou uma coisa boa para ela, assim, uma lembrança boa. Depois ela tinha uma pintinha aqui do lado que ela ficava mexendo, só para ter a lembrança ali da tetinha na hora de dormir. E foi indo aos poucos, sem forçar mesmo isso, que deveria ser, assim, uma coisa, né, abrupta. Quando as pacientes vêm lá no consultório, eu sempre falo para elas que o problema não é o tempo que a gente amamentou, é, às vezes, manter demais a livre demanda, né?
Então, acho que isso é uma coisa importante para falar. É importante a livre demanda no início da amamentação, né, ali até que aquela coisa realmente engrene, até que se estabeleça peso e tudo mais. Mas depois, para manter uma amamentação prolongada, eu acho que é muito importante a gente colocar que a mãe precisa limitar essas mamadas, precisa botar o seu limite. E isso vai ser muito pessoal de cada um. Tem mães que acham super tranquilo fazer uma cama compartilhada e amamentar durante a noite ali, tira a teta para fora, mama e dorme, e tá tudo certo. Agora começou a atrapalhar, eu tenho que levantar da minha cama e ir lá no quarto 4 vezes na madrugada, eu passo o dia inteiro trabalhando, ainda tem isso. Então, às vezes, elas também acho que se chicoteiam, como eu digo, assim, meu Deus, eu preciso amamentar até os 4 anos, e assim, desse jeito, eu falo pra elas, eu só amamentei a Elisa até os 3 anos e 3 meses, porque foi confortável pra gente, porque eu conseguia fazer um limite saudável, uma rotina que funcionava pra gente, né? Perfeito. Então, acho que isso é importante também de colocar, né? Eu, assim, falando enquanto mais CPF, vamos dizer assim, né, não é uma evidência, mas é aquilo que eu vejo, que quando a gente tem, e geralmente ali a partir de 1 ano, né, que o leite materno ele não é mais o principal alimento da alimentação, né, da dieta total da criança, geralmente as mães estão cansadas daquele ritmo da livre demanda. Se a mãe não tá tudo bem e para a criança tá bem, segue a vida, né? Mas a maioria das mães estão cansadas. E quando a gente vai evoluindo com um desmame gradual, que é o que a gente faz, né? Ajudando ela a restringir, por exemplo, essa livre demanda, deixar mamadas com horários durante o dia, ou proceder um desmame da noite, a gente prolonga a amamentação. Isso. Então, a gente fala lá no início, né, Nath, que a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira Americana recomenda a amamentação até 2 anos. Elas ficam assim, né? E as que estão amamentando ficam mais assim, porque imagina que tem que ser livre demanda até o fim, e como é que eu vou, sabe? É uma doação, é realmente um processo, né, que demanda muito, mas não precisa ser livre demanda para sempre. Então, assim, e às vezes elas não sabem como fazer. Ai, mas ele é muito apegado ao peito, eu não posso nem imaginar esse dia de tirar. Calma, tu não precisa fazer isso sozinha. Só que aí elas vão deixando, às vezes, virar uma bola de neve tão grande de não ter limitado na hora que deveria, que aí chega uma hora pra outra, elas, ai, não aguento mais, vou botar logo um ketchup nessas tetas mesmo pra ele achar que não tem que mais vir mamar. E aí fazem de uma forma muito abrupta, entende? Que é ruim pra ela. E aí percebem que a criança realmente chorou demais, passou noites chorando, se traumatizou, e fica aquela coisa tão ruim. Então, é esse pouco de limite que vai sendo ofertado para a criança aos poucos e vai fazendo ela entender esse processo, sabendo que ela não vai perder a mãe quando o peito não estiver ali, e aquilo que a Bárbara fala, né, a psicóloga que a gente gosta muito também, que é isso, para a mãe também é um processo de criar coisas novas para substituir o peito. Exatamente. Porque o Marcos, meu marido, dizia muito isso, mas também com o peito é muito fácil. Claro. Porque ela chora, tu bota no peito, ela quer dormir, tu bota no peito, ela quer... E eu que não tenho peito, faço como, entende? Exato. Então é isso, depois quando a gente começa a dar esses limites, pra mãe também é difícil. Ai, eu tenho que fazer isso de um outro jeito com ela. Sai da zona de conforto, né? Parece muito assim, né? E essa coisa da madrugada também eu vejo isso com as mães. Eu digo, gente, vocês precisam aguentar 3 dias fazendo do jeito certo. É um fim de semana que vocês peguem com o marido, os dois, e limitem de verdade, com carinho, com segurança pra criança. Porque senão é fácil pra mãe também, não, mas aí eu tô cansada, eu não quero que ele chore, eu não quero ter que ninar, eu ter que cantar e lá levar, ver as estrelas, não, eu quero botar logo ali, que daí ele mama só um pouquinho e já dorme de novo. E aí vai virando esse ciclo vicioso que não termina, e ao mesmo tempo, de uma hora pra outra, elas querem restringir demais e a criança traumatiza. Então eu acho que é bem isso, né? E o quanto a nossa sociedade entra nessa coisa. Ou eu sou muito permissiva, ou eu limito as coisas de uma hora para outra, né? Então, ter esse jogo de cintura de também ir aos poucos, limitando, colocando, sabendo o que é importante para cada família. Eu trabalho fora, a outra não, ela tá em casa, então durante o dia para ela amamentar é tranquilo, a outra tem essas questões, então não adianta querer pegar a fórmula da vizinha, porque não vai funcionar na minha casa, com a minha criança, com a personalidade da minha criança. Então é muita coisa, né? E aí entra muito isso
da importância desse olhar técnico, né? Porque às vezes também as mães acham, não, eu vou conseguir sozinha, né? Eu vou dar conta, eu vou me virar, e às vezes não sabem, porque quando eu fui fazer, né, o desmame também, nossa, foi muito legal as técnicas que a gente usou. Eu fiz um cartaz para ela já tinha 3 anos, então eu mostrava que quando tinha o solzinho lá, ela podia daí mamar de novo, e aí tinha um cartazinho que ela montou junto comigo. Então é muita coisa que às vezes tem para ajudar essa dupla mesmo, que a gente não precisa ser naquela dando murro em ponta de faca o tempo inteiro, sozinha, achando que eu tenho que resolver. Então, eu acho que é muito válido a gente poder ter esse olhar técnico e essa ajuda, assim como na volta ao trabalho, né? Que eu acho que é outra questão que pega muito as mães. Né? Um desafio, e ao mesmo tempo a gente sabe que é super possível continuar amamentando, mesmo que com complementações ou de outro, né, de outro alimento, se a criança já está se alimentando, ou enfim, mas que não preciso parar totalmente de amamentar porque voltei a trabalhar. E aí vai ter toda uma organização das meninas também para como retirar esse leite, onde que eu armazeno, quanto tempo que eu posso armazenar, né? Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso também, Camila, da volta ao trabalho, que eu acho que é Acho que o principal é esse mantra aí, né? Saber que não precisa desmamar quando for voltar ao trabalho. Diferente da jornada de trabalho, sabe? Quantas horas vai ficar longe e tudo mais. Porque se você tem aí informações corretas, tu tem como gerenciar a organização, como é que vai ficar, né? Então, eu sempre digo, 1 mês antes é o prazo máximo para te ir atrás, que hoje tu pode até ir atrás, assim, boas fontes na internet, ou tu pode buscar uma consultora que trabalha com consultoria de volta ao trabalho, se tu quer alguma coisa mais individualizada, que tu vai ter um plano. Como que eu vou fazer? Eu tenho que extrair no trabalho, eu tenho que extrair em casa, qual que são as validades, aonde que eu guardo, como é que eu transporto, onde que treina o cuidador, né? Ou faz o contato com a escola, né? Tem muita coisa pra gente trabalhar e pra gente manter, mas é possível, né? Isso que tem que eu vejo que vem muitas assim, dizendo assim, mas é que eu tentei um dia tirar aqui com a bomba e saiu muito pouquinho, então não vai dar. Daí assim, né, Nath? Tirou no horário errado. Exato, não manteve uma frequência de retirada. Porque aí eu falo para elas, olha, se vocês fizerem 1 semana, sempre naquele mesmo horário, vocês irem retirando, vocês vão ver que o dia que vocês começaram pro dia daquela semana que já fechou 7 dias vai ter sido muito mais. Mas precisa, por isso, e aí as pessoas vão sem conhecimento tentar fazer isso de forma muito aleatória e aí se frustram e acham realmente que não vai dar e aí acabam usando fórmula e mamadeira e entram nessa, né? Então, para ver como tem solução, existe processo para essas coisas acontecerem, existe um jeito certo de fazer e um jeito possível, mas a gente precisa estar aberto a ter essas informações e a também se organizar, porque tem isso, às vezes também do nada, eu quero amanhã começar a trabalhar e eu não fiz nada e meu bebê... Então, vai e assim, né, Nath? Eu fiquei sabendo essa informação hoje, eu volto a trabalhar amanhã. A gente vai dar jeito de articular um plano de hoje no trabalho amanhã, mesmo. Entendeu? No trabalho, tem um mundo ideal e tem um mundo possível. E a gente dá jeito para todas as situações que a gente vai encontrando, né? Uma coisa que eu queria trazer, eu acho que é um tema, né, até pra gente trazer um episódio do Treta das Tetas, de desmame, eu acho que tem muita coisa pra gente falar, né? E muito mito também, muita coisa, né? Exato. E temos, assim, né, dentro da nossa equipe, né, colegas que podem agregar muito para esse olhar. Mas eu queria dizer muito que a amamentação, ela não é só sobre leite, né? Então, quando a gente amamenta um bebê, claro, existem outras formas de vínculo, de afeto, de amor, porque quem não amamenta, de certo, não ama o filho, não se vincula, óbvio que não, né? Mas quando a gente faz isso através da amamentação, a gente estabelece ali, a gente ensina para a criança que é através daquele momento que ela ganha segurança, que ela ganha, né, afeto, presença da mãe. Então é uma forma de relacionamento com a matriz das relações dela, que é a mãe. Então quando chega o desmame, imagina que às vezes a preocupação, né, da gente, eu também, né, amamentei meu filho até 2 anos e 1 mês,
E a preocupação é, ai, nem tem mais leite, eu não sei por que ele mama. Ele não mama por causa do leite. Ele mama por causa que é o momento dele se sentir seguro, se sentir amado, se sentir acalentado, relaxar, passar frustração. E aí, o desmame, ele é tão importante, porque antes de nós tirar isso de cena, a gente precisa ensinar para essa criança como que ela vai se sentir mais tranquila, mais segura, né? Conectada com essa mãe que é tão importante, sem ter o peito. É por isso que a gente não tira o peito sem ensinar ela outras formas, né? A gente vai deixar a criança sem chão, entende? Então, quando eu falo isso para as mães e explico, elas olham de outra forma para o desmame, com a importância que ele verdadeiramente tem. Tão importante quanto o mame é como a gente vai conduzir o desmame. Isso aí. E são duas tretas, né? E é aquilo que a gente falou, a treta do início e a treta do final. Então, que a gente tenha mesmo ajuda profissional, olhar especializado, acompanhamento, aconchego. Sim, a rede de apoio é muito importante. Então, que essas pessoas que vão estar com a gente lá no início estejam também atualizadas, que a gente possa conversar, que a gente tenha mais informação, né? Outra coisa que as pacientes, elas veem muito, né? E as mamães, assim, me dizendo, doutora, o que eu posso fazer para eu não ter as rachaduras lá na mama, lá na frente? O que eu posso fazer já aqui, durante o pré-natal para evitar que eu tenha tanta dor, que seja tão desconfortável como foi com a minha amiga, com a minha vizinha, enfim. E aí a gente vem muito com esse papo de que a gente precisa de informação, né? É isso que a gente pode trazer de melhor para aquelas pessoas, para que elas tenham informação de qualidade, para que elas tenham um plano de ação, para que elas saibam o que esperar, para quando for a hora delas amamentarem, muito mais do que passar bucha, botar os peitos no sol, esfregar babosa, e mil e uma coisa que a gente acha que existe como uma forma de evitar as fissuras, né? Só que a nossa sociedade, novamente, prefere muito mais uma pílula mágica de alguém que disse lá de fora, não faça isso, que aí você vai ter chance, né, de ter uma amamentação legal, do que a autorresponsabilidade de cada um, de ter conhecimento, de assistir às aulas do curso online que a gente fornece, de ir atrás de informação de qualidade, de buscar esse conhecimento, que sim, é um jeito muito mais difícil, afinal a gente tem que demandar tempo, e tempo hoje em dia é o nosso maior recurso, né? Então, mas o quanto é importante. Então, se existe uma coisa que a gente pode fazer para quem está querendo prevenir fazer alguma coisa durante o pré-natal para amamentar de forma melhor, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio e eu gostaria que a Camila conversasse então um pouquinho assim do geral sobre o que a gente conversou, quais são os tópicos mais importantes para que as mães possam levar para casa e ter um direcionamento aí no que a gente falou hoje. A gente nem chegou a falar, né, Nath, de benefícios de amamentar, né? Mas acho que isso tá tão batido, né? E dificilmente a gente encontra uma gestante que fala, eu não quero amamentar. Embora isso seja uma escolha, a gente tenha todo o direito, não é uma obrigação. Mas acho que o que fica é pensar que a amamentação, ela tem todos esses benefícios, mas ela precisa ser algo positivo na vida da dupla, da mãe, do bebê e da extensão que é a família, né? Dor nunca é normal, não é esperada. Embora a gente possa ter uma sensibilidade no início da amamentação, depois que se passa de 15 dias, qualquer sensibilidade ela deve ser avaliada. E existem profissionais que vão olhar para isso com profundidade, que são especializados só nisso e vão trabalhar em conjunto com a equipe delas, em conjunto com o pediatra, em conjunto com a obstetra, né? Para tornar aquilo algo que realmente fique uma lembrança boa, algo, né, legal de viver. E falar também que os outros, né, as outras etapas da amamentação, elas podem também trazer alguns desafios, né, como na fase que a gente vai voltar ao trabalho, a gente tem que ter uma manutenção ali da forma como a amamentação está acontecendo, e que isso é individual também, né, de cada um. Pode ser que para uma seja super fácil, super tranquilo, para outra seja mais difícil. E que a fase do desmame, ela também tem que ser olhada com todo o respeito para a criança, para a mãe, né, conduzida de forma a dar tempo para que ambos se ajustem a novas formas de relação, né, dentro dessa mudança que vai acontecer, dessa transição.
Então, acho que é isso, né? Falamos do mame até o desmame e a gente fala bem pouco, né, Nath? Nós falamos um pouco da nossa história, né? Conseguimos contar um pouquinho aí para vocês. E vem muita coisa boa por aí, então fiquem atentos, escrevam aí depois para nós quais são os assuntos que vocês desejam, porque a gente está querendo trazer aí muitos convidados para o nosso Treta das Tetas, para conversar sobre assuntos relevantes, importantes e que vão trazer aí um aconchego para as mamães, uma informação de qualidade, uma possibilidade, um pulguinho atrás da orelha, alguma coisa que faça vocês também saírem da zona de conforto, buscar ajuda quando necessário ou simplesmente aí ter um carinho e um colinho, tá bom? Fiquem com a gente e um abraço, foi um prazer.